Você que trouxe a sua Bíblia, abra conosco lá no quarto livro da Bíblia, que é livro de Números. Livro de Números, o quarto livro da Bíblia, capítulo 13, versículo de número 25. Glória a Deus. Todos encontraram, irmãos? Deus seja louvado. Então vamos ler junto aqui. A palavra de Deus está escrita assim: depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam, e vieram Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Gades, e tornando, deram conta a ele e a toda a congregação, e mostraram o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e há cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Aнаques, os amalequitas que habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Irmãos, vamos parar por aqui um pouco. Pode assentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eis aqui, irmãos, não era diferente de nós. A única diferença que tinha, porque ele estaria caminhando para uma terra, igual nós estamos aqui numa terra, e nós estamos caminhando para uma Jerusalém celestial. Então Moisés escolheu 12, um de cada tribo, mas era um dos maioral, irmãos. Assim, vamos supor assim, dos maioral, eu sou o menor. Aí levou pastor Moisés, levou os outros, aí eu fiquei, sabe como é que é? Levou dos maioral, eu não fui nessa terra. Aí eles levaram 40 de dia, sabe? Não, isso é para dar uma introdução, sabe, na mensagem. Fala com o seu irmão aí, não dorme não, porque senão aí você vai cochilar, vai dar sono aí. Escolheu 40 homens dos maioral. Eles levaram, irmão, não é um dia não, levaram 40 dias a espiar a terra. A terra era ruim? Não. A terra era excelente. Antes dos 25 aí, os versículos falam que eles trouxeram caixa de uva, irmãos. O meu lá que deu é pequenininho assim, tá, irmãos? Mas eles trouxeram caixa de uva que precisou 2 homens a carregar. Então a terra era boa demais. Era muito boa. Mas eles infamaram a terra. Por que eles infamaram? Porque eles sentiam inferior àqueles que habitavam na terra. Eles sentiu menosprezado, eles sentiu como uma formiga diante de um elefante. E o que faz isso, irmão, na vida da gente, na vida do ser humano? Às vezes é a nossa dúvida com Deus. Às vezes falta nós crer mais, nós usar mais a palavra de Deus, nós buscar mais a Deus, nós tirar mais tempo para estar na presença do Senhor, para ler a Bíblia.
para ouvir o Senhor falar conosco. Aí quando eles vêm falando que a terra, que tinha gigante na terra. Presta atenção, irmão, às vezes o medo, o que faz na vida da gente, quando a gente tem medo de determinada coisa? A gente deixa de conquistar, irmãos. O nosso objetivo a gente deixa de conquistar, porque o medo faz isso. O medo fez com que eles defamassem a terra. A terra era boa? Irmão, a terra que não era para onde nós vamos, irmão, que é a nova Jerusalém celestial, está lá em Apocalipse 21. Irmão, não tem nada que compare neste mundo, não, irmãos. Presta atenção, nem isso aqui cheio de ouro aqui, irmão, compara. Porque o homem, ele dá tudo, irmão, pela salvação. E a salvação a gente conquista ela pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Nós não fomos comprados por prata nem ouro, mas fomos comprados pelo sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui no 13:8, lá tinha um homem, que nós podemos dizer 2 homens, que era, vamos dizer assim, vou colocar aqui uma coisa aqui, tá, irmão, que veio na minha mente, mas na presença de Deus não tem isso. Era 2 celebridades, que era Josué e Caleb. Josué e Caleb. Josué não era Josué. Se nós olhamos aqui no número 13:8, era Oséias, filho de Num. Aí eu vou te explicar por que isso. Filho de Num. Depois Moisés chamou ele de Josué. Está em número 13:16. Josué e Caleb. Por que isso, irmãos? Por que isso? Por que Moisés mudou o nome dele? Justamente eu vou te explicar. Porque Josué é que ia entrar naquela terra prometida. E Josué significa no hebraico Yeshua. E Jesus significa no grego Yeshua também. Com a diferença que Josué leva um povo com a terra, um terreno, uma nação. Jesus vai levar nós, ele veio para levar nós, conduzir nós para uma terra celestial, uma pátria celestial. Amém, irmãos? Está dando para entender um pouco a introdução da mensagem? Então agora nós vamos direto no assunto. No número 13:30, depois que eles reclamaram, que falaram que a terra tinha gente forte, tinha gigante na terra, agora Josué, irmãos, às vezes, irmão, eu vou falar uma coisa negativa, no meio de uma multidão desanima todo mundo, tá, irmãos? Não é de seguir a Deus, irmãos. Porque muitas vezes a pessoa olha para o homem, não está olhando para Deus. Então, Caleb, ele fez calar o povo, está aí no 13:30, capítulo 13, versículo de número 30, diz assim, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. É o 30, né? Só aí por enquanto. Certamente prevaleceremos contra ela. Irmãos, uma palavra de ânimo. Vamos parar aqui. Irmão, por que você sumiu da igreja? Por que você abandonou Jesus? Eu tenho certeza, irmão, que vai levar a pessoa a refletir.
Aquele irmão ele sentiu falta de mim. Ele está preocupado comigo. E nós temos que estar preocupados, irmãos. Nós temos que estar preocupados. Porque a salvação, ela não tem preço. Não há dinheiro que pague a salvação, ainda que o homem disponha de tudo que tem. A salvação não compra. Ainda que a pessoa vende carro, vende avião, vende iate, fala assim, agora eu não vou naquela igreja, mas eu vou dar isso para a igreja. Irmão, ele não pensa que ele está comprando a salvação, não, irmãos. Não vai comprar, não. Se ele não nascer de novo, se ele não entregar a vida para Jesus, ele nascer de novo, ele não vai nem ver o reino de Deus, irmão, nem ver. Pode rasgar o corpo todo, pode fazer o sacrifício que for, que não vai conseguir. Então Caleb deu uma palavra de ânimo. É o que nós precisamos, irmãos. Ter coragem, não está vendo gigante na nossa vida, mostrando para o problema o tamanho do nosso Deus. Não para Deus o tamanho do nosso problema, porque Deus é fiel e justo para cumprir todas as palavras escritas no livro da lei. Deus é fiel para cumprir. A palavra diz que ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel, irmãos. Deus vela para que a sua palavra ela seja cumprida. Pode crer nisso, irmãos. Isso não é conto de carrochinha, não. Isso é palavra de Deus para nós usar ela a todo minuto, a todo momento da nossa vida. No 13, 31 do mesmo capítulo 13, diz assim: porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Esse é o 31, né? Mais forte que nós, isso. 13:32. Infamar a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. Irmãos, presta atenção no que eu vou te falar isso aqui agora. 2 estavam olhando para a promessa de Deus, e 10 estavam olhando para o gigante. 10 estavam olhando para o gigante. Foi 10 que disseram: não podemos subir porque eles são fortes. Tem gente, irmão, que às vezes tem medo de demônio. Não precisa ter medo, não, irmãos. O sangue de Jesus, ele é poderoso. Jesus disse assim: aquele que crê em mim fará minhas obras, e obras muito maiores vão fazer. Não precisa ter medo, não, irmãos. Marcos 16:15, lá está o poder do crente que Deus deu para mim, para você, de pisar serpente, pisar escorpião. Se beber alguma coisa mortífera, não causará dano nenhum. Vai falando várias coisas para todos aqueles que creem no Filho de Deus, que creem naquele que morreu, que entregou a vida na cruz para nos perdoar os pecados, para nos salvar. 10 estavam olhando para o gigante. Hebreus capítulo 12,
versículo 1, 2 e 3, diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para o gigante. É verdade, irmão? Não. Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, pelo gozo que estava proposto. Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, pelo gozo que estava proposto para nós ter o nosso socorro presente na hora da nossa angústia, que é Jesus Cristo, o Rei dos Reis. O que me chama a atenção, irmãos, mais atenção, nós podemos ver também, é a presença de Deus na nossa vida. De noite, irmão, de dia, e uma coluna de nuvem, para que o sol não molestasse, não queimasse. 600 mil pessoas, quando eles saíram do Egito, e de noite, uma coluna de fogo, e Deus estava presente. Deus estava presente ali, naquela coluna de fogo. Aonde nós vemos isso? Êxodo capítulo 3, versículo 21 e 22. Diz assim: E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Glória a Deus, irmãos. A presença de Deus na nossa vida, a presença do Deus Espírito Santo na nossa vida. Quando nós pegamos a palavra de Deus dizendo: lâmpada para os nossos pés, Salmo 119, 105, para confirmar, 119, 105, quer ver? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Hoje nós temos também, irmãos, hoje nós temos o Espírito Santo nos guiando, que é a nossa luz. Ele é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Para que nós vamos preocupar com as coisas, irmão? Se nós temos ao nosso lado o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Não é motivo de preocupação, é motivo de alegria, é motivo de regozijar na presença de Deus, é motivo de agradecer a Deus. Irmão, lá em Neemias, eu não tenho escrito aqui, se não for os irmãos me perdoa, Neemias 8, me parece, capítulo 8, versículo, me parece que é do 5 em diante. Se não for, os irmãos perdoa. É isso mesmo. Diz assim, ó, e Esdras era sacerdote, tá, irmão? Abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo todo o povo se pôs em pé. É isso aqui, irmãos. Ele não estava acima porque Esdras era maior de quem estava sentado, não.
Era maior porque ele estava no lugar de visão. Ele estava vendo o povo. E quando ele abriu o livro, é igual a gente faz aqui, irmãos. Vão abrir a palavra de Deus, aí todo mundo não levanta para ler. Não é diferente. Aí continuando aqui, e Esdras, presta atenção, e Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém, amém. Assim seja, assim seja, assim seja. É confirmação, irmão. É confirmando a palavra de Deus. É confirmando o efeito da palavra de Deus na nossa vida. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo diga amém, amém. Faz favor, pastor Joana, continue para nós os versículos. Levantando as mãos, inclinaram sua cabeça e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Aí ele já levantou a mão, mas eles colocaram o rosto em terra para adorar o Senhor. Deixa eu molhar minha boca aqui. Deus seja louvado. E Jesuá, ou Jesua, Bani, esse aqui, faz favor, salta esse versículo aí para mim, né? Pode pôr isso aí é os levitas. E leram o livro da lei de Deus e declarando, e explicando, presta atenção, irmãos. Aqui, quando a gente sobe aqui, irmão, a gente tem que explicar às pessoas. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui aprendendo. E explicando o sentido, fazia que, lendo, se entendesse. Sabe por quê, irmão? Se nós pegar o Oséias capítulo 4, versículo 6, lá diz assim, o meu povo está sendo consumido ou destruído porque faltou conhecimento. Porque faltou conhecimento. Então, por isso, irmão, que é importante. Aí, bom, continuando, está escrito lá, Oséias 4, 6, é isso mesmo. Faltou conhecimento. Tem mais aí. Pode ir mudando lá onde nós estávamos. E Neemias, que era o governador e o sacerdote, e Esdras, os escribas, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia, presta atenção, irmão, esse dia, nós trazemos para hoje, este dia, esse domingo, essa data 27 do 2 de 2022, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, então nem vos lamenteis e nem choreis. Se nós pegamos o Salmo 16, 11, parte B, diz assim: na presença do Senhor, abundância de alegria. Nós temos que estar alegres, irmãos. Nós temos motivo para estar alegres, irmãos. Não aqueles que estão lá procurando farra, não, irmão. Nós temos grande motivo de alegria. Porque, continuando, porque todo o povo choravam, ouvindo as palavras da lei. Eles choravam, irmãos. Eles choravam. A palavra, irmãos, me parece que é Hebreus capítulo 4, versículo 12, fala que a palavra é como uma espada de dois gumes. De dois gumes. Ela separa corpo, alma, juntas e medulas. E o 13 fala assim: ele é apta para discernir o mais profundo pensamento do ser humano. Qualquer coisa, irmãos. A palavra de Deus, ela discerne o pensamento, que Ele é Deus. Ele é Jesus. No princípio era o verbo era Deus, o verbo se fez Deus, habitou no nosso meio, e vimos a glória do unigênito Filho de Deus, João capítulo 1, versículo 1.
Ele é Jesus presente, irmãos. Eles choraram porque ele estava em pecado. Aí o sacerdote está consolando eles. Não chora, não é dia de chorar. É dia de alegria, é dia do perdão de Deus. Se nós confessarmos João 1,9, se nós confessarmos o nosso pecado a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a nossa injustiça. Não era motivo deles pecaram. Se nós pegar aí Neemias 10, Esdras, lá no 10 de Esdras chorou também, irmãos. Chorou porque Deus tinha falado com o povo de Israel: não toma mulher estranha, não toma mulher de outra nação, mas toma mulher dos filhos de Deus. Mulher, não toma cananeia, não toma mulher nenhuma, mas toma as mulheres da casa de Israel. Aí eles tomaram mulher. Aí, o que aconteceu? Esdras depois teve que despedir, irmão. Na época agora chuvosa, que estava essa chuva aí, despedir todo mundo. Saiu aquelas mulheres já com criança, debaixo de chuva, tudo, para poder cessar o pecado deles, para poder perdoar os pecados deles. Então a gente tem que, eles falaram que ensinava para ensinar, porque o povo chorava com um grande choro. Continuando aí, eu quero até chegar aqui, que a alegria, que faz assim: a alegria do Senhor é a nossa força, pois o povo chorava com um grande choro. Glória a Deus. Disse mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras. Irmãos, os israelitas gostavam muito de uma carne gorda, irmão. Eu gosto também, não abuso não, mas eu gosto. Agora, coisa muito doce não é comigo não, mas gordura eu gosto. Né, pastor Moisés? Quem não gosta de uma carninha gorda, um peitinho de boi? O irmão Geraldo não gosta não, né, irmão Geraldo? Fala não, senão o irmão Geraldo dá fome agora, não? Uma batatinha. Pois é, ele está mandando, o sacerdote está mandando. Vai. Envia porção aos que não têm. Isso aqui, esse que você voltou. Enviou porção aos que não têm nada preparado para si. Além de comer, mandou enviar. Tá? Quando vocês fazem, envia para mim, tá? Glória a Deus, envia para mim que eu como. Aí continuando: porque esse dia é consagrado ao nosso Deus, portanto, não vos entristeçai. Presença de Deus pode ficar triste não, tá, irmãos? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, Deus tem o prazer, irmãos, de ver nós fortalecidos, de ver nós alegres, de ver nós felizes, de ver nós realizados na nossa vida, de ver nós conquistamos as bênçãos prometidas que está nesse livro da lei. Deus tem prazer, Deus tem alegria disso, que Ele é um Pai de amor. Ele é um Pai que abriu mão do seu Filho para morrer naquela cruz por cada um de nós. Voltamos de novo no tema da mensagem. Josué, Número capítulo 14 agora. 14, 6, 7, 8 e 9. Diz assim: e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Irmão, esse ficou tão furioso.
Nossa, que deste povo que Deus viu abriu o mar vermelho, espaçar, que deste povo, que dê a fé deste povo. Eu estava falando, nós tem que combater o bom combate, encerrar a carreira, não parece que é 1º ou 2º Timóteo 2,7, o 1º ou 2º, não tem aqui, combater o bom combate, encerrar a carreira e guardar a fé. Paulo disse isso. Se nós temos combate, nós temos que esforçar. É o que Deus sempre falou, tanto com Moisés, tanto com Josué, tanto com Caleb: não temais o Deus dos amorreus, não temais o Deus do Jubizeu, do Eteus, e para aí afora. Meu não é. Meu não é não, o Deus meu é Pai, Filho e Espírito Santo, de todos nós que estamos aqui. Sempre ele falando: não temais. Então ele rasgou a sua veste e falar a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor, presta atenção, irmão, o Senhor tem que agradar de mim, irmão. O Senhor tem que agradar da sua igreja, tem que agradar de todos nós. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará a terra que emana leite e mel. Agora é o 9, né? É o 9 agora. Tão somente, não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra. Não pode temer, irmãos. Não pode ter medo. Eu falei aqui, Provérbio 28, 1. Foge o ímpio sem que ninguém persiga. Mas o Filho de Deus, vamos ver se é isso mesmo. Diz assim, é o contrário: os ímpios fogem sem que haja ninguém a perseguir. Agora vai falar de nós. Mas os justos são ousados como um leão. Ô irmão, será que o leão da tribo de Judá, eu sei que ele venceu o inferno, ele venceu o diabo, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu tudo. Mas será que o leão, dentro da mata, irmão, o leão tem medo de outros bichos? Não, irmão, não tem não. Então nós somos ousados como o filho do leão. Segunda coisa, nós temos um Deus que peleja por nós, amém? A igreja crê nisso, irmão, que nós temos um Deus, irmão, que peleja por nós. O nosso braço é de carne, irmão, o nosso braço cansa à toa. Mas o braço de Deus, irmão, é braço forte, é braço de poder, é braço que vence todas as coisas, que nunca perdeu uma batalha, porque Ele é o nosso general de guerra. Ele é o nosso general de guerra. Nunca vi o nosso Deus perder uma batalha. Tenho certeza que você também não viu e nunca vai ver. Ele vai vencer todas. Ele sabia o poderio que Deus tinha de fazer. Nós sabemos, irmão. Nós sabemos que nós somos fracos, mas Deus é forte. Que às vezes nós pecamos, às vezes em ato, em omissão, no fará, mas nós sabemos que nós temos um Deus que perdoa. Porque não é um pecado permanente, não é um pecado que está satisfazendo a carne, mas é um escorregão.
É um escorregão na nossa vida. Vamos olhar para Deuteronômio, capítulo 1, para nós ver aqui, irmãos. Deixa eu confirmar aqui para depois eu falar aqui. Capítulo 1, do 30 em diante. 30 em diante. Diz assim: o Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, e pelejará por vós. Vamos parar aqui, irmãos. Eles esqueceram. Eles estavam olhando os gigantes, os homens muito mais fortes do que eles. Estavam. Ele esqueceu que Deus é que pelejará. Deus é que estava pelejando por eles, irmão. É Deus que tinha falado com Abraão, lá 12 de Gênesis. Deus tinha falado com Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e eu mostrarei aonde tu vai, aonde deve ir. Abraão saiu, não era Canaã. Abraão saiu, Abrão era Abrão. Saiu sem saber para onde ia, mas ele confiava em Deus. Ele confiava que aquele que fez a promessa era fiel para cumprir. É tanto assim que ele foi chamado amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Este é o 30 que nós lemos. O 31. Conforme a tudo que ele fez convosco diante de vossos olhos no Egito. Está fazendo eles lembrar, irmãos. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou. Como um homem leva seu filho, oh glória a Deus. Como um homem, o pai e a mãe levam o seu filho no braço, carregando. Como o homem leva o seu filho nos braços. Por todo o caminho que andaste, até chegar a esse lugar, mas nem por isso creste no Senhor vosso Deus. Parar para um pouco aqui. Irmão, tem pessoa que vê milagre, tem pessoa que vê, irmão, o cego enxergar. Eu estou vendo normalmente, eu não vi, agora eu estou enxergando. Ver o paralítico sair da cadeira de roda. Mas ele esquece, irmão, ele esquece de Deus. Ele esquece do poder do nosso Deus. Ele acha que Deus tem acepção de pessoas, que Deus fez para o outro, mas para ele não faz. Deus não é assim não, irmãos. Deus trata nós tudo igual, irmãos. Deus não faz acepção de pessoas. Que maravilha! Eles esqueceram que Deus estava carregando eles no braço. Mas nem por isso creste no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vós devereis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de noite na nuvem. Que era também, todos dois era nuvem. De noite também era coluna, mas era uma nuvem de fogo. Era de si assim, de cima para baixo. Para eles não parar de caminhar, nem de dia nem de noite. Quando nós já estamos desanimados na nossa vida de caminhar, nós dobramos o nosso joelho, nós falamos com o Espírito Santo. Coloca sobre a minha lâmpada o teu azeite.
eu preciso caminhar, eu não posso parar. Eu tenho um destino. Eu tenho um destino que é a Nova Jerusalém celestial. Eu não posso parar, eu não posso desanimar. E parece que é só isso aí. O 36, já é o 36, senhor. 34. Faça favor, coloca mais 2 versículos para mim. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, da murmuração deles, indignou e jurou, dizendo: nenhum dos homens dessa maligna geração verá esta boa terra que jurei a dar a vossos pais. Está dando para entender, irmão? Deus, irmão, Deus é um ser amoroso, mas é exigente, irmãos. Deus não aceita duplicidade de nada, irmãos. A gente tem que nos purificar para Deus, para servir a Deus, para ser um instrumento na mão de Deus, para ser usado na mão de Deus, para ser luz da terra, para ser sal da terra e luz do mundo, porque o mundo está se perdendo, irmãos, e Jesus está voltando. Jesus está voltando. A gente está vendo aí guerras agora, terremotos, deslizamento de terra, e só morrendo gente, irmãos. Aí a gente pergunta a gente mesmo: será que eles tinham Jesus na vida deles? Se tinha, amém. E se não tinha, irmãos? E às vezes o dia da gente falar com a pessoa é aquela hora que a gente encontra com a pessoa. Não devendo retardar, irmãos, o mando de Deus, o mandato do Senhor. Não devemos retardar, irmão. Porque Jesus está à porta, breve Jesus vai voltar. E nós temos que ser ousados. Nós temos que ser ousados. Temos que ser ousados na palavra de Deus. Porque não é nós, irmão. Não é nós. Coitado de mim se for para vencer alguma coisa, irmãos. Coitado de nós, coitado da igreja. Tudo que nós fazemos, irmãos, tudo que nós façamos nessa terra, todo o mérito, toda a glória, toda a honra é de Deus, irmãos. É de Deus, não é nossa não, irmãos. Não é nossa. Nós temos lá em 2 Crônica também, falando de novamente, a peleja não é nossa não, irmãos. É só nós confiar que Deus vai dar o livramento. Segundo livro de Crônica, 20:15. 20:15. E disse: dai ouvido, presta atenção, irmão, tem que dar ouvido à palavra de Deus. Por isso que eu li lá em Esdras, lá em Neemias, aliás, eles ensinando o povo a obedecer a palavra de Deus, a dar ouvido, a praticar, a andar na palavra de Deus. E disse assim: dai ouvido todo o Judá, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A peleja não é vossa, mas de Deus. É só isso aí. A peleja não é nossa não, irmãos. Nós não temos que lutar hoje contra o sangue nem contra a carne. A nossa luta é contra os principados e protestados que baila sobre uma nuvem de demônio que está matando, que está roubando, que está destruindo.
E igual diz em João 10:10, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para que dá vida e vida com abundância. Trabalhando os ânimos. Então, aonde nós temos que santificar? Por quê? Sem santificação ninguém verá o Senhor. E é um pouquinho de tempo só. A Bíblia diz que é só um pouquinho de tempo aqueles que há de vir, virá e não tardará. Por que isso, irmão? Porque está prestes a acontecer. Por que nós sabemos? Porque nós cremos que a palavra, a Bíblia Sagrada é a boca de Deus. E está se cumprindo. Aí nós temos no 20:17 também. Nós lemos o 15, agora é o 17. De 2 Crônica. Porque ainda... Ah, não, isso é o que eu falei. Agora é Crônica de novo. Nessa batalha que nós estamos com os principados e protestados do mundo tenebroso. Nessa batalha não tereis que pelejar. Portai-vos e ficai parado. Vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais. Não temais. Irmão, a palavra de Deus está sempre falando para nós não temar, irmão, contra a palavra de Deus. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nós não pode temar contra a palavra de Deus, tem que obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Tem gente que prefere sacrificar do que obedecer. E obedecer é melhor do que sacrificar. Não precisa sacrificar. Não pode temer. Não pode ter medo. Porque maior é que está conosco. De que o que está no mundo, amém? Maior que está conosco. Para que nós vamos temer? Deus seja louvado. A alegria do Senhor é a nossa força. Lá em 1 Samuel 17:45, eu prefiro ligar do que procurar aqui na Bíblia. Para mim é mais fácil, glória a Deus por isso. Oh, abençoado. E quem está manuseando também, benção na mão de Deus. Até meus olhos ficou melhor. Glória a Deus. 1 Samuel 17:45, aliás, 17:45. Olha o que o rei Davi disse, irmão. O rei Davi diz assim, Davi, porém, diz aos filisteus: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Deus abençoe, irmão. Aquele que der um copo de água pequenino jamais perderá a salvação. O Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Está vendo, irmão? É a palavra de Deus, nós temos que ir com a palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios mesmo, 4, que fala que o diabo tentou Jesus, né? Eu não tenho aqui não. Me parece que é 4:4, né? 1 Coríntios ou 2 Coríntios 4:4? Não, né? Não. Acho que é o 2 mesmo. Acho que vão deixar que eu não tenho aqui. No esboço aqui eu não tenho. Eu vou falar aqui, os irmãos já sabem onde está. Tem gente aqui, mestre aqui. Eu sou aprendiz, mas tem gente mestre aqui. O diabo, ele levou Jesus quando já tinha jejuado 40 dias, 40 noites, levou ele lá
no monte e disse assim, ó, se tu és filho de Deus, aqui, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, é o Espírito, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então foi e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, se tu és, está vendo, irmão? Se tu és, a dúvida, olha o que o diabo põe, dúvida. Se tu és, ele não falou, tu és o Filho de Deus. O diabo sabia que Jesus era o Filho de Deus, irmão? Sabia. Quem tem certeza que sabia, levanta a mão. Sabia. Se tu és Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Irmão, pronto, está vencido. Qual a arma que nós temos para vencer o inimigo? A palavra de Deus. O que for disso, irmão, nós estamos querendo usar a nossa própria força. E nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue. Nós não podemos usar o braço nosso, o nosso braço é forte. Tem que usar a palavra de Deus. Em muitos casos nós vemos isso, aqui o que Davi também usou, que os filisteus afrontavam, era o exército do Deus de Israel, irmão. Não é qualquer pessoa, não, irmão. Nós somos, você, nós somos o exército do Deus de Israel, do Deus vivo. Do Deus vivo. Deus que não precisa ser carregado por ninguém, o Deus que nos carrega, o Deus que nos faz forte, o Deus que nos faz alegria, o Deus que nos conduz em triunfo. Moisés, você não passou por nada não, hein? Prepara o teu couro, tá? Prepara o teu aroma, tu passou por nada não. Quando Moisés estava lá, irmão, no deserto, nós vamos ter ali aqui melhor. Primeiro nós vamos ler Êxodo capítulo 17, versículo 3, 4, 5 e 6. Vamos ver se precisa esse tudo. Só para me tirar uma conclusão aqui. Você sabe que Moisés, irmão, ele perdeu a salvação dele, ele não entrou, não perdeu a salvação, ele não entrou na terra. Salvo, ele até pode ter sido salvo, mas na terra ele não entrou. O cara, irmão, eu fico pensando, pastor Moisés, eu fico pensando, igreja, como o líder sofre. Como o líder sofre, irmão, com a congregação. Nós lendo isso aqui, nós vemos. Aí ele diz assim, ó, tendo, pois, ali o povo tendo sede de água, claro, né, irmãos? O povo não era de beber cerveja para matar a sede, não era de água, né? O povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede? A nós e a nossos filhos e ao nosso gado. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo, que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estenderei
eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Morebe, e tu ferirás a rocha. Vai prestando atenção, tá, irmãos? Depois eu vou dar um puxãozinho de orelha, viu? E dela sairão água, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, segundo o mandado do Senhor, diante dos olhos dos anciãos de Israel. Eu acho que isso aí tá bom. O que Deus mandou Moisés fazer, irmão, na rocha? O que mandou? Ferir a rocha. Você, irmão, nós, às vezes nós estamos sentados ali. Às vezes, quem está aqui pregando, fala assim, fala assim, ó, vem este irmão, estou cansado de ver essa mensagem. Não é assim que acontece? É assim mesmo. Só, irmãos, que Deus, Ele não muda a palavra, mas Ele muda a essência da palavra, a maneira que a pessoa entende a palavra. Deus pode mudar, Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Por isso que ninguém considere melhor do que o outro, não, porque os méritos são de Deus. Então aqui nós vimos que Deus, realmente, Deus mandou Moisés ferir a rocha. Não é verdade? Eu estou falando de mensagem aqui, tá, irmãos? Para nós ver a segunda parte, para nós entender que Deus pode mudar. E às vezes, se nós não estiver ligado na mensagem, no tema da mensagem, às vezes nós perdemos o de melhor da mensagem. Agora nós vamos ir para Números 20. Nós lemos Êxodo 17, 3, 4, 5, 6. Agora nós vamos para número 20, 7, 8, 9, 10 e 11 e 12. Muitos versículos. O povo, irmãos, tornaram a murmurar, tornaram a dar sede. Claro, o Moisés era líder. Claro que o Moisés que tinha um contato com Deus, que falava com Deus, não via Deus, mas de face a face, Deus falava com ele. Então eles começam a reclamar novamente, dizendo assim, olha o que o Senhor falou, toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e fará a rocha perante os seus olhos, e dará sua água, assim lhe tirará a água da rocha. Muito bem. E dará a beber à congregação e aos seus animais. Claro que os animais também tinham que tomar água, e também tem sede, né? Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação igual Deus mandou, até aí está tudo certo, diante da rocha, e Moisés disse-lhe, ouvi agora. Olha o que Moisés falou, irmãos. Ouvi agora, rebelde. Ô irmão, que palavra. Claro que eles tinham errado, claro que eles tinham pecado. Rebelde, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua vara e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saiu muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão, porquanto não creste em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não introduzirei esta congregação na terra que lhe tenho dado. Você viu a diferença, irmão? Deu para sentir a diferença? Moisés falou assim, não sei não, pastor. Moisés falou assim, não, eu já sei disso.
Eu já sei, o Senhor já me falou para ferir a rocha. Não era para ferir a rocha, irmão, era para falar com a rocha. A rocha é Jesus. A rocha é Jesus, não era para ferir a rocha. Está vendo, irmão, como é que a gente às vezes passa despercebido com uma coisa? Às vezes um pequeno detalhe que às vezes Deus quer falar com a gente tem que prestar atenção. Por isso que sempre ouve Jerusalém e Judá, não temais. Então a gente tem que ficar atento. Esse pequeno detalhe, porque o nosso Deus é detalhista, irmãos. É tão detalhista que Apocalipse fala que qualquer um que tirar um tio ou aumentar dessa palavra, Deus também aumentará o flagelo na vida dele. Se tirar um tio ou um amigo da palavra. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Então Moisés, irmãos, ele pagou um preço alto, viu? É tanto assim que depois, quando ele viu, Deus levou ele lá num monte, está registrado aqui, Deuteronômio 34, 4 e 5, aonde Deus mostra a Moisés a terra. Por causa disso aqui, tá, irmão? Por causa disso aqui. Você não vai entrar. Você não vai entrar na congregação, na terra prometida, aliás. E disse-lhe o Senhor, esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, e te faço ver com os teus olhos, porém lá não passará. Aí naquele monte lá, Moisés desapareceu. Ninguém encontrou o corpo de Moisés. Deus transladou ele, Deus raptou ele, entendeu? Ninguém viu, mas na terra ele não entrou. Essa é a coisa. Como é que é o Filho de Jesus? Me explica. Jesus é a rocha. Como é que é o Filho de Jesus? Não bate na rocha. Chega com ousadia no santuário de Deus. Chega humildemente no santuário de Deus, reconhecendo que Deus é Senhor, reconhecendo que nós somos servos, reconhecemos que não podemos encostar Deus na parede, reconhecemos que nós recebemos mais, Efésios capítulo 3, versículo 20, que diz assim, Deus faz abundantemente, muito mais do que nós pedimos ou pensamos, mas segundo o poder que opera em nós. E esse poder que nós temos é de Deus, vem de Deus. Nós temos que entrar com ousadia, nós temos que entrar com humildade, nós temos que entrar de coração puro, de coração limpo diante de Deus. Tem que entrar humilhando na presença de Deus, porque no tempo oportuno Deus vai nos exaltar, porque uma coroa de glória está preparada. Paulo diz assim, que eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé, e a coroa da justiça está reservada para mim. Não só para mim, aí ele disse assim, ele estendeu a mim, a você, ele estendeu assim, não só para mim, mas a todos que ama, espera a volta de Cristo. Não só para ele, mas para todos nós. Muito bem, temos muita coisa aqui, mas já vai chegando aqui, mas eu vou correr aqui. Número 14, 26, 27, vou resumindo aqui. Os murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Os murmuradores, os reclamadores, os queixosos, não entrará na nova Jerusalém celestial.
os murmuradores. O 14, 24 diz assim, ó: porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me. Mas que outro espírito que houve em Calebe? Lá no Velho Testamento, nós não tínhamos o Espírito Santo igual nós temos hoje. O Espírito Santo descia, cumpria ali, fortalecia ali, enviar de Deus e voltava. Mas ele tinha um espírito, irmãos. Quem não teve medo de gigante? Ele não teve medo dos filhos de Anak. Ele não teve medo de nada. Ele perseverou. Ele falou assim: opa, cara-te, se Deus agradar de nós, Ele vai fazer nos herdar essa terra. Isso é fé, irmãos. Isso é confiança. Isso é confiança, isso é fé em Deus. Isso é ousadia. Isso é fé, certeza que Deus cumpre a palavra dele. Certeza que Deus cumpre a palavra dele. E cumpre. Se cumpriu com ele, com Calebe, cumpre também na minha vida, na sua vida. Que ele era um homem também igual nós. Mas tinha um espírito diferente. Não é o espírito dos outros 10, não. Não vou falar de Josué, dos outros 10. Maioral, que ficou com medo do gigante. Ah, não, a terra é boa. Mas lá os filhos de Anak estão vendo a gente como gafanhoto. E nós também, diante dele, nós somos gafanhoto. Irmão, olha o poder da palavra. Numa manhã aí, me parece que foi domingo passado, o nosso pastor Daniel, o reverendo pastor Daniel, ele falou sobre isso. O filho de Anak nem tinha visto eles, irmãos. Ele falou assim: o filho de Anak está vendo nós igual gafanhoto. E nós, na presença dele, nós somos igual gafanhoto. Nós somos gafanhoto não, irmãos. Nós somos filhos do Deus único, do Deus Criador do céu e da terra, do Deus que é o alfa e o ômega, que é o princípio e o fim, do Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Calebe perseverou em seguir o Senhor. O Senhor diz assim, Josué 14, 7 e 8. Fala deste homem que houve um espírito diferente, não um espírito de covardia, mas um espírito ousado, um espírito que dizia assim com a boca, que veio do coração: maior é o que está comigo do que está no mundo. Seja Jubizeu, seja Eteu, seja não sei o que for, mas Deus está comigo. Aí ele lembra Josué dessa promessa, Josué 14, 7 e 8. Ele diz assim: 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, ele citou que a promessa foi Moisés que fez, me enviou de Gades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Aí ele disse mais: eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Ele disse: eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Este é o 9, amado. 8, faz favor, põe o 9 aí para mim. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua. Quando eles forem visitar
quando eles foram ver a terra lá de Canaã. E de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Aí ele entrou na terra. Está dando para entender, irmão? Agora ele está falando com Josué: não, a terra foi me dada lá. Eu tinha 40 anos. Agora já passou 45 anos. Eu ainda estou pronto ainda. Ô, irmão, que espírito de coragem, irmãos. Hoje eu estou pronto ainda para subir lá naquele morro, espantar os filhos de Anak, os gigantes. Se ainda tiver lá, eu vou espantar eles. As minhas forças é a mesma. Ele continua falando, as forças dele é a mesma. Irmão, a gente nunca pode... Irmão, eu não penso aposentar para Deus não, tá? Não penso não. Isso para mim, irmão, isso para mim é um exemplo na minha vida. Isso é um grande exemplo na minha vida, irmãos. 85 anos. Ele falar que ele é o mesmo, que ele está pronto ainda, é um espírito diferente que ele tinha, irmãos. É um espírito de coragem. Deus tinha falado com Josué. Josué 1, ser forte, ser corajoso, não aparta da tua boca o livro da lei, que eu sou contigo, aonde é que andar, Josué, eu estou contigo, eu vou pelejar, a peleja não é tua não, eu vou guerrear por ti, e Deus é o nosso general de guerra que não perde a batalha. Já estou encerrando aqui, irmãos, mas não podemos de confirmar agora, lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, só para nós fazer a comparação. Josué e Caleb chegou naquela terra. Quem saiu do Egito com mais de 20 anos não entrou na terra, morreu no deserto. Só entrou Josué e Caleb e aquelas pessoas que nasceram no deserto, que herdaram a Canaã, e mais esses dois, Josué e Caleb. Por quê? Porque os outros eram murmuradores, os outros eram reclamadores. Aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 9, diz assim, nós vamos encerrar aqui com uns 3 ou 4 versículos, já estamos encerrando essa parte, só para nós fazer comparação, senão nós ficamos sem entender. A Canaã terrena e a Nova Jerusalém celestial. Então aqui fala assim, ó, não tentaremos a Cristo, como algum deles também tentaram e pereceram pela serpente. E não murmureis, como também algum deles murmuraram. Está vendo, irmãos? Vai prestando atenção. E pereceram pelo destruidor. Esse é o 10. 10. Deixa eu ver aqui. O 11, temos o 11. Ora, todas, tá, irmão? Todas. Não é só uma minoria, não. Todas estas coisas lhe sobreveio como figura. Então, o Novo Testamento é a continuação do Velho Testamento. Essas estão escritas para aviso de quem? Meu, para aviso de você. Para quê? Para não tentar a Deus. É isso mesmo. Como Moisés. Aí o João 3,14. João 3,14 e 15. Diz assim, ó, para completar. E como Moisés levantou a serpente no deserto, vai prestando atenção, Jesus também foi levantado na cruz, não foi? Então diz assim, e como, não que Jesus é serpente não, tá, irmão? Misericórdia, longe disso, é como figura.
A Bíblia fala literal, simbólico e figurado. A gente tem que entender como está falando. Isso aqui é figura. Nós já lemos aqui sobre veio como figura. E diz assim: como Moisés levantou a serpente, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para que todos aqueles que nele crêem não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus, mas tenha vida eterna. Ô palavra, irmão, ô palavra, irmão, meu amado irmãos. Por isso que nós temos que manter firme, irmão. Por isso que nós temos que consolar uns aos outros. Por isso que nós temos que fazer igual lá em Hebreus, que diz assim, quer ver, eu vou ver aqui imediato. Aqui, ó, Hebreus 10, 25. Diz assim: não deixando a vossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestamos. O que é admoestar, irmão? É consolar, é falar com a pessoa. Não se arranca. Se a gente arrancar uma planta do lugar, plantar no outro, talvez ela nem produz mais, ela nem frutifica mais. Então, admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Quanto mais vemos que está aproximando o dia do Senhor voltar, para nós estar com Ele na glória, para nós ver Ele não mais com coroa de espinho, mas com a coroa de glória, escrita Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluias, aleluias, aleluia! Glórias, glórias, glórias ao teu nome, Senhor. Tu és digno de toda a honra, tu és digno de toda a glória, tu és digno de todo louvor, tu és digno de toda adoração, Senhor, e toda gratidão, Pai, que nós temos a Ti, Senhor, porque o Senhor está conosco todos os dias. O Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia, Senhor Deus, coloca de pé nesse momento, coloca de pé. Oh Senhor, eu te glorifico pela vida desse irmão, Senhor. Eu te glorifico, eu te exalto pela vida dessa irmã, meu Pai, pela vida, Senhor, dessa mãe, pela vida deste pai, pela vida deste filho, pela vida dessa avó. Eu te glorifico, Pai, porque nós ouvimos o que nós precisávamos ouvir. Nós não ouvimos aquilo que nós queríamos ouvir, mas nós ouvimos aquilo que nós precisávamos, Senhor. Precisava de ouvir, porque a Tua palavra, Senhor, ela é remédio para os nossos ossos. A Tua palavra, ela é lâmpada para o nosso caminho, Pai. Ela é luz, Senhor, lâmpada para os nossos pés, e é luz para o nosso caminho, Senhor. Nós ouvimos, Senhor, a Tua santa palavra, Senhor. Não te detenha nesta hora, Senhor. Não deixa, Senhor, não deixa esse filho sair daqui, Senhor, da mesma maneira, mas com o ouvido, Senhor, ungido, meu Pai, com o coração compungido, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, ela frutifica, Senhor, para que a Tua palavra, ela dê fruto a 30, a 60 e a 100 por um, para a Tua palavra, Senhor, que é a boa semente,
quer encontra, Senhor, guarida, Senhor, no nosso coração, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que privilégio, Senhor, é estar aqui, meu Pai, falando do Teu santo nome, Senhor. Senhor, as pessoas, Senhor, que estão nas redes sociais, neste momento, ouvindo, meu Pai, que estavam ouvindo essa pregação, Senhor, a palavra nos adverte, Pai, que nós não devemos murmurar, que nós não devemos reclamar de nada, mas seguir o Senhor, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, não olhando para gigante, Pai, não vendo, Senhor, nós como um gafanhoto, porque nós não somos gafanhoto, nós somos filhos do Deus Altíssimo, Senhor. Nós fomos feitos à Tua imagem, a Tua semelhança, Senhor. Não a imagem que o homem faz, meu Pai, essa não, Senhor, porque essa não fala, essa não anda, essa não tem fogo na garganta, mas essa não carrega ninguém, mas é o Senhor que nos carrega, que carregou os hebreus, meu Pai, os israelitas, Senhor, no caminho, Senhor, para caminhar, para chegar na terra de Canaã. E o Senhor está fazendo isso conosco também, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, não deixa que a nossa fé desfaleça, Pai. Não deixa que nós retrocedemos, Senhor. Mas mantém, meu Pai, nós firmes, Senhor. Mantém nós, ajuda. O Senhor é o nosso ajudador, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e todo diga amém, Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir o Rei Jesus. Glória a Deus.